Vamos abrir novamente no capítulo 2 do livro de Ruth. Vamos ler desde o verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, desde pela manhã está aqui até agora, menos um pouco que esteve na choça. Segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, Jebuseu. E o verso 17. Capítulo 3, verso 17. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, e a da esquerda Boaz. Jaquim significa ele será estabelecido, ou ele estabelecerá, dando a ideia da estabilidade dessa obra, o templo de Salomão. E a da esquerda, Boaz, que então significa nele há força. Quando retornamos então, queridos irmãos, ao segundo capítulo de Ruth, aí estamos, nós, em primeiro lugar, contemplamos esse arranjo da maravilhosa graça soberana de Deus. A palavra que aparece aí, então, já enfatizamos no verso 3, traduzida aqui por casualidade, é exatamente a expressão para um acaso. Então, Ruth buscava alguém que lhe favorecesse, mas não sabia que aquele campo era de Boaz, e muito menos quem era Boaz. Mas ela entra nessa parte do campo que pertencia a Boaz. E ali ela encontra esses segadores, particularmente esse encarregado dos segadores, como é mencionado aí, que então favorece a Ruth, obviamente, porque ele viu que ela se enquadrava na regulação clara da lei de Levítico e de Deuteronômio, que concluímos a sessão anterior lendo essas duas regulações. Então, obviamente, Boaz era esse homem temente a Deus, assim os seus encarregados, seus servos, e favoreceram Ruth dentro da legislação, da determinação da lei mosaica. Agora, interessante nesse capítulo que o nome de Boaz é mencionado várias vezes, assim também o nome de Ruth. Mas observe que no campo de Boaz, o único nome que interessa é Boaz. Nem mesmo o encarregado dos segadores tem o seu nome mencionado. Sem dúvida, era um funcionário de alta posição. Ele era funcionário de um homem extremamente abastado e ele era o encarregado dos segadores. Mas nós não sabemos o nome dele. Porque no campo de Boaz, o único nome a que se refere é o nome de Boaz. O único nome que realmente interessa é o nome de Boaz. Isso parece com aquela experiência que também conhecemos em Gênesis 24, quando Abraão envia o seu servo Eliezer
para aquele trabalho de encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Quando ele tem aquele encontro com Rebeca naquele poço, aquela ocasião tão conhecida, e Rebeca pergunta o seu nome, mas ele não menciona o seu nome. Ele diz: sou servo de Abraão. Porque para Eliezer, ou Eleazar, o único nome que interessava era o nome daquele que o enviou. Então sabemos que Eliezer ali é uma figura do Espírito Santo, e ele faz menção ao seu senhor Abraão, que é figura de Deus o Pai, e também Isaac é mencionado naquele capítulo. Mas o servo Eliezer, embora mencionado no início da narrativa, quando Rebeca pergunta pelo seu nome, ele não diz o seu nome, ele diz apenas que era servo de Abraão. A mesma coisa acontece no capítulo 2 de Ruth. O único nome que realmente interessa aqui é o nome de Boaz. Quando seguimos, a partir do verso 8 nesse capítulo, confira aí, como mencionamos, 3 discursos de Boaz são proferidos aqui. Todos eles de muita riqueza espiritual. Por que nos interessa, irmãos, estudar a tipologia de modo detalhado? Paulo, quando escreveu a Epístola aos Romanos, capítulo 15, ele diz assim: tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se nós não tivéssemos versículos como esse, nós não teríamos nenhuma autorização bíblica de interpretar tipos do Velho Testamento como tendo algum significado nos tempos e na história e na era da Nova Aliança ou do Novo Testamento. Não teríamos permissão dada pelo Senhor de fazermos isso. Mas quando a Bíblia diz tudo, e lembre-se, Paulo está escrevendo Romanos, uma das suas primeiras epístolas, então é óbvio que ele está se referindo a tudo o que estava escrito nos 39 livros que compunham o cânon do Velho Testamento, que eram as únicas escrituras presentes nas mãos deles, né? Então, particularmente, ele está se referindo ao Velho Testamento. Tudo o que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, graças ao Senhor, se buscamos a luz clara do Novo Testamento, nós sim podemos aprender, recolher princípios de Deus. Mais que isso, nós podemos ver a aplicação espiritual dos princípios de Deus de uma maneira única, porque nada melhor para nos ajudar a entender os princípios do Senhor na experiência e na prática do que vê-los ilustrados. Nada melhor. Então, o Velho Testamento, nesse sentido, é um grande livro de ilustrações a respeito dos princípios, verdades e caminhos de Deus. Por isso, tão preciosos são esses 39 livros. De que serviria para nós termos o livro de Ruth sem essa verdade? Nós teríamos uma linda história, poética, como falamos. Nós teríamos um elemento importante aqui, uma descrição da genealogia de Cristo. Isso é importante em si mesmo, porque o Messias deveria ser reconhecido para quem ele veio, como sendo o Messias, em tudo que isso importava, da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Então, teria o seu valor em termos de genealogia, mas nós ficaríamos por aí. Nós não poderíamos fazer nenhum transporte, nenhuma aplicação. Não poderíamos dizer que aqui há princípios espirituais, porque nós estamos vendo homens literais, mulheres literais, situações específicas, pontuais, no tempo e no espaço. E não poderíamos, então, extrair daqui nenhuma lição e nenhum princípio espiritual. Mas, graças ao Senhor, é o Espírito Santo, pela boca de Paulo, que nos diz que não só podemos, mas que devemos fazer isso, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa exortação, para a nossa consolação, para que então tenhamos esperança. E nada nos alimenta com maior esperança do que realmente conhecermos os princípios da aliança, os princípios do governo e os princípios dos tratos de Deus conosco. Nos sentimos tão seguros. Por isso fizemos a relação entre Ruth e Efésios. Agora nós vamos calmamente, confiando na provisão do Senhor,
estudarmos esses versos 8 em diante, 3 discursos de Boaz, e recolhermos então frases, verdades, princípios mesmo da relação do Senhor conosco, maravilhosos nessas frases descritas aqui. Então o verso 8 diz assim: então disse Boaz a Ruth. Até o verso 7 o que nós temos é esse colóquio entre Ruth e principalmente os segadores, o chefe dos segadores, que deu essa autorização para Ruth cegar nesse campo, como ele explicou aí a Boaz do verso 5 até o verso 7. Então aqui Boaz vai dirigir suas primeiras palavras para Ruth. Irmãos, todos os 3 discursos de Boaz, as palavras dele a Ruth, e no último caso aqui também aos segadores, são lindas e são de imensa importância para nós. Mas, quando nós olhamos essas primeiras mencionadas, lembremos de novo do assunto da primeira menção. Significa que o que Boaz vai dizer, em primeiro lugar, a Ruth, tem um particular significado. Digamos que é isso que, em primeiro lugar, ele quer comunicar a ela, para que então ela perceba o que significa estar nos campos dele, estar ali sendo servida e favorecida dessa maneira, e que atitudes ela deve tomar, e qual deve ser a resposta dela a esse favorecimento, a essa superabundante graça. Então, vamos observar com cuidado as palavras. Veja a primeira frase de Boaz, em direção a Ruth. Ouve, filha minha, não vás colher a outro campo. Que frase mais preciosa. Podemos interpretá-la na linguagem espiritual dos tratos do nosso Boaz conosco, de Cristo com a igreja, pelas palavras de João na sua primeira epístola, 1 João capítulo 2, dos versos 15 e 17, quando João vai dizer, naquele contexto assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que significa não vás colher a outro campo? Na linguagem espiritual, não ameis o mundo. Agora, por que Boaz diz isso a Ruth? Somente Boaz realmente conhece os outros campos. Sejam eles campos, chamemos de seculares, ou sejam eles campos, chamemos de religiosos. Somente Boaz conhece os outros campos. Então o que ele tem a dizer a Ruth é: não vás colher a outro campo. Tanto no aspecto do mundo secular, que é particularmente a este que João se refere na sua primeira epístola, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas também é muito claro para nós que por causa, queridos irmãos e irmãs, da penetração de tantas coisas na igreja do Senhor, na amada noiva, esse campo religioso se estendeu de tal forma que ele é capaz, de todas as formas, de enganar, prender, iludir, confundir os nossos corações. Mas Boaz conhece todos os campos seculares ou religiosos. Então, quando ele encontra Ruth no seu campo, essa é a sua primeira palavra: não vás colher a outro campo. Quanta aplicação! Quantos de nós, por não ouvir essa palavra de Boaz, quem sabe, tenhamos nos perdido em outros campos? Quem sabe quantos de nós podem olhar para trás e reconhecer anos que não foram contados? A oração de Moisés no Salmo 90 é exatamente essa: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, irmãos, aqui nós temos uma oração. Nós temos realmente que pedir ao Senhor que traga lucidez a nós, para que realmente reconheçamos os campos de Boaz. Agora, os campos de Boaz são reconhecidos de uma maneira inequívoca, porque apenas nos campos de Boaz nós somos favorecidos dessa forma descrita no capítulo 2. Apenas no campo de Boaz é que nós somos tratados como Boaz tratou Ruth nesse capítulo 2. Então,
há um amplo e lindo significado nesse não vás colher em outro campo. Vamos ver isso, esse mesmo princípio, ilustrado nas palavras de Davi. Veja o Salmo 84, tão conhecido nosso, mas vamos lê-lo e não apenas citá-lo. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 84. Lembre-se, Ruth voltar a Belém de Judá, espiritualmente significa voltar à casa do pão. O Senhor tinha aliança com o seu povo, Belém era a casa do pão, aliás, é a cidade do rei. Nosso Senhor é de Belém, Efrata, né? E a aliança do Senhor com o seu povo é a segurança de que então a sua aliança de bênçãos seria cumprida com relação a esse povo. Então quando Ruth retorna, ou vai, no caso de Ruth, Noemi retorna e Ruth vai, ela não conhecia Belém. Quando ela chega nesse lugar, ela guardou a palavra do Senhor no seu coração, usa a palavra do Senhor e diz então a Noemi que ela vai rebuscar. E encontra-se, sem que saiba, no campo de Boaz. Então ouve dele, não vás colher em outro campo. Belém é uma figura da casa de Deus, casa do pão, casa de Deus. Então é dito assim, nas palavras de Davi, no Salmo 84, tão preciosas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Isso significa não colher em outro campo. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nessa casa, segundo a meditação de Davi, ele vê 2 altares. Assim era no templo. Altar de holocausto, ou de bronze, onde o sacrifício era oferecido, e altar de incenso. Sabe o que Davi está falando? Quando, espiritualmente falando, quando me aproprio do significado do altar de bronze, que fala particularmente do valor da pessoa e obra de Cristo, a cruz, então me aproprio do altar de incenso, que particularmente fala de adoração, ou de comunhão. Então Davi disse, eu encontrei nos teus tabernáculos os 2 altares, apreciando o significado do Deus Redentor e apreciando o significado de queimar incenso a Ele, adoração. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Davi diz, eu encontrei os teus altares. Bem-aventurados, Senhor, olha esse verso 4, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Não apenas Ruth passando ocasionalmente pelo campo de Boaz, e quem sabe escolhendo outro campo, quem sabe olhando para outro campo, quem sabe achando que em outro campo ela teria melhores oportunidades, mas ela encontrando um lugar definitivo nos campos de Boaz. Então, bem-aventurados os que habitam na tua casa. Olha esse verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Lembre que um dia, nos campos de Boaz, foi suficiente para Ruth recolher mantimento para 10 dias. Então, esse é o significado da primeira frase de Boaz a Ruth. Em outras palavras também podemos dizer que Boaz está dizendo a ela que enquanto ela estivesse ali no campo dele e ocupada com esse rebuscar nos campos dele, ela estaria guardada, protegida e alimentada. Então não vá escolher em outro campo. Queridos irmãos, quanta sensibilidade e discernimento espiritual precisamos para realmente saber se os campos onde respigamos são os campos de Boaz. Se não estamos de alguma maneira ainda buscando recursos de Moabe, pessoalmente falando, e também coletivamente falando. Se a assembleia na qual pertencemos, o nome de Boaz é o único nome mencionado nesse campo. Se os interesses de Boaz são os únicos interesses que interessam,
Se todos os servos ali realmente estão a serviço de Boaz. E se nós temos encontrado alimento abundante nesses campos de Boaz. Então isso também tem que ser uma verdade coletiva para nós. Precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor tem entre nós teus campos, teus ricos campos? Nós, quando estamos juntos e nos reunimos, o nome que está sobre nós é o nome de Boaz, é o teu nome. Nós temos nos deleitado nesses campos, nós temos encontrado as riquezas tuas, insondáveis, nesses campos. Porque a palavra do Senhor para nós é: não vás colher em outro campo, não ameis o mundo. Mas o que mais ele diz? Complementando essa frase, ele diz: nem tampouco passes daqui. Queridos irmãos, não há nada mais rico ou precioso que os campos de Boaz. Não há nada que Deus nos reserve além dos campos de Boaz. Irmãos, nós passaremos, e passaremos é uma palavra forçosa, é a única que podemos usar, porque estamos aqui imersos no tempo, né? E a eternidade não passa, né? Então é um contrassenso dizer passar a eternidade, né? Mas nós teremos, viveremos e entraremos por toda a eternidade rebuscando nos campos de Boaz. Porque os campos de Boaz são inesgotáveis. Nunca nós que somos criaturas, mesmo que redimidas, iremos esgotar as riquezas do campo de Boaz. Então, irmãos, na verdade, o Senhor estabeleceu o belo viver como igreja coletivo para que nós sejamos treinados, já agora, a fazer o que nós faremos por toda a eternidade. Mas sabe qual a diferença? Lá, nós só teremos realmente uma ocupação. Agora aqui, quão distraídos nós podemos ser com tantas coisas. Cristo e algo mais. Algumas das epístolas em especial, por exemplo, Gálatas, por exemplo, Colossenses, o próprio livro de Hebreus, elas nos exortam particularmente nesse sentido, em misturarmos Cristo com outras coisas. Colhermos de alguma maneira, nos alimentarmos de alguma maneira do que Cristo é, mas associarmos a Ele outras coisas. Sejam regulamentos religiosos, sejam tradições, sejam coisas da carne mesmo, sejam observâncias religiosas. Gálatas e Colossenses nos ensinam isso de maneira muito particular. Cristo é quem é. Se nós associarmos a Cristo alguma coisa, não por causa do que Ele é, porque Ele é todo glorioso, mas é por causa da nossa miopia. Essa coisa que colocamos ao lado de Cristo se tornará maior que Cristo e ocupará os nossos corações. Então, não vás colher em outro campo e nem tampouco passes daqui. Boaz está dizendo: aqui você terá absolutamente todo o suprimento para todas as tuas necessidades. Então não passes daqui. Segunda frase maravilhosa, ainda no primeiro discurso de Boaz: porém, aqui ficarás com as minhas servas. Nós comentamos com os irmãos que a palavra apegar, que dissemos que é uma chave do livro de Ruth, ela aparece no capítulo 1, verso 14, quando Ruth se apega à sua sogra, a Noemi. Ruth 1,14, primeira menção, Ruth apegada a Noemi, que tipifica a vontade de Deus. Depois, nós temos a próxima menção, exatamente aqui, no capítulo 2, verso 8. A segunda frase de Boaz, ainda no primeiro discurso, a segunda frase de Boaz a Ruth: aqui ficarás com as minhas servas. Irmãos, uma maravilhosa frase. Em primeiro lugar, então, o ficarás é a mesma palavra para apegar do capítulo 1, verso 14. Então, o que o Boaz está dizendo para Ruth? Apegue-se às minhas servas. Ora, irmãos, se o nosso paralelo entre Ruth e Efésios está correto, como nós estamos fazendo, e parece muito claro, então escute de novo o que o livro de Efésios tem para dizer. Ouça com atenção. Efésios 3,18. Para que possais compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou seja, a palavra
transliterada para o português, syn, S-Y-N, transliterado do grego para o português. Nós temos, por exemplo, a palavra sinfonia. Temos a palavra sincronia, não é? Fazer algo ao mesmo tempo. Cronos, tempo, e sim, junto, né? Sincronia. Essa palavra sim, essas 3 letrinhas no grego, significa junto com, ou também significa vínculo. Efésios, a Epístola aos Efésios usa essa palavra isolada uma vez, quando diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra vínculo é sim. Mas usa também essas 3 letrinhas como um prefixo para palavras maiores, que como não há uma palavra exata em português, então é traduzida por mais de uma palavra, mas no grego é apenas uma palavra. Como por exemplo, Efésios 4,16, quando diz, pelo auxílio de toda junta, e segundo a justa cooperação. Justa cooperação é uma palavra só no grego, que inicia com o sim, junto com. Então esse junto com em Efésios é uma expressão proeminente. Você quer ver mais? Efésios capítulo 2, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E aí ele repete, e juntamente com ele vos deu vida. E também repete ainda no capítulo 2, vós estáis juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isoladamente? Eu e o Senhor na minha casa? Com minha mulher e meus filhos? Não. Vós juntamente estáis sendo edificados sobre aquele fundamento que é Cristo. Pedra angular, Efésios 2, 20 a 22. Então, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 3, 18, já citei. Juntamente com todos os santos, podereis compreender. Permanecer nesse amor que é o vínculo da perfeição. Preservando a unidade do Espírito, isso é Colossenses, o amor que é o vínculo da perfeição. Efésios diz, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E em 4,16, 2 palavras que começam com o mesmo prefixo sim. Significa que a grande lição, uma das grandes lições que temos a aprender diante do Senhor é o que significa plenitude corporativa. Deus nos chamou para alcançarmos a plenitude do varão perfeito corporativamente. Nenhum de nós vai atingir a estatura do varão perfeito só, porque é impossível. Esse é um chamado coletivo. Por isso Paulo enfatiza em Efésios sempre, junto com todos os santos podereis compreender e podereis conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não está clara essa frase no livro de Ruth, de Boaz para Ruth? Aqui te apegarás, ficarás com as minhas servas. Ó irmãos, quanto o inimigo de Deus tem trabalhado para colocar cunhas nos nossos relacionamentos. Quanto cuidado nós precisamos ter. Quantas palavras, muitas vezes, inadequadas, que são usadas, manipuladas, literalmente, pelo inimigo do Senhor, do testemunho do Senhor e de nossas almas, para provocar divisão, contendas, indisposições, incompreensões no corpo de Cristo. Cunhas relacionais. O inimigo de Deus tem uma mala de cunhas. Ele é especialista em cunhas para colocar nos nossos relacionamentos, para nos afastar uns dos outros. Por quê? Porque ele sabe que a plenitude da glória de Cristo e do testemunho de Cristo só poderá ser experimentada coletivamente. Número 1. Número 2, ele sabe que a plenitude, o avanço de uma assembleia local para a plenitude de Cristo só pode acontecer coletivamente. Havendo entre vós contendas e ciúmes, não é assim que andais segundo os homens? Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, não podíeis suportar, porque sois carnais e andais segundo os homens. Eu prefiro. Então, queridos irmãos, aqui ficarás com as minhas servas, é um grande princípio espiritual, que nós temos que nada menos que nos apegar. Então, preste atenção nessa palavra. Não é apenas aqui ficarás de hoje para amanhã, nem aqui ficarás alguns meses,
mas é te unirás, te cimentarás, te ligarás aqui às minhas servas. Que princípio importante, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é a nossa unidade, minha unidade, tua unidade, mas é a unidade que já foi promovida de uma vez por todas, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes e constituiu o povo de Deus, um só povo, com uma só língua, um só Senhor, uma só cabeça, uma só fé. Então, aqui ficarás com as minhas servas. Mais uma frase importante. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Que linda frase. Parece tão claro para todos nós, não é? Qual é mais um segredo para nós rebuscarmos no campo de Boaz? É nós bebermos das vasilhas que os servos tiraram. 2000 anos de história da igreja. Sabe, irmãos, por várias etapas da história da igreja, na verdade, isso acontece desde o primeiro século da história da igreja, desde que ela foi estabelecida, e tem acontecido por 20 séculos. Quanta negligência tem havido em beber do que os servos tiraram. Quantos se arrogam ser, de alguma maneira, iluminados da sua geração e arrastam muitos discípulos atrás deles. Quanta negligência, de modo geral, nós temos em beber dessas vasilhas e nutrir-nos do que servos devotados do Senhor recolheram de modo tão profundo, cristalino, nítido. Há tanta arrogância espiritual nesse sentido. Há pessoas que até mesmo dizem, não precisamos de nenhum outro livro que não seja a Bíblia. Ora, irmãos, por um lado, todos nós somos homens e mulheres de um livro só. Essa é a palavra do Senhor, composta de 66 livros e que é autoexplicativa. Isso é uma coisa. Graças ao Senhor por isso, né? Mas, por outro lado, temos 2000 anos de história da igreja em que servos gastaram suas vidas e muitos pagaram com seu sangue pela profundeza das cisternas que cavaram. E nós então temos um legado de 2000 anos de história para beber do que os servos tiraram. Que o Senhor nos ajude a fazer isso com diligência. Quantas vezes, amados irmãos, nossa Bíblia aberta aqui no centro, porque é aí que ela deve estar, e acompanhada por materiais acessórios aqui do lado, particularmente bebida que os servos tiraram nesses anos, comentários sobre a palavra de Deus. Não são livros que vão te distrair e nem embalar tua alma. Isso é o que mais tem no mercado chamado evangélico, né? A grande maioria dos livros não serve para nada. É autoajuda disfarçada de evangelho. A grande maioria. Mas, graças ao Senhor, nós temos uma riqueza de depósito que foi feito na igreja. E nós temos responsabilidade de tanto recolher esse depósito, como fazer uso deles e beber do que os servos tiraram. Então, essa é uma responsabilidade que Boaz colocou sobre Ruth. Não passarás daqui, não vás colher a outro campo, e quando tiveres sede, bebe do que os servos já tiraram. Que princípio espiritual maravilhoso. Agora, aqui termina o primeiro discurso de Boaz. Então são os versos 8 e 9. Vamos ver a resposta de Ruth. Então ela, inclinando-se, rosto em terra. Não é uma linda frase? Significa adoração. É claro que nesse aspecto particular, Ruth não está adorando Boaz, não é? Mas a atitude de Ruth é uma atitude de adoração. Porque ela vê esse homem majestoso diante dela, ela é uma viúva miserável, moabita, e é favorecida dessa maneira, então ela inclina o rosto em terra. Porque, de alguma maneira, então, Ruth está reconhecendo que a palavra do Senhor está se cumprindo no servo do Senhor, Boaz. A palavra que ela conhece, de Levítico e de Deuteronômio, que nós acabamos de citar. Porque ela foi acolhida, como foi acolhida. Então, quando nós
respigamos ou rebuscamos nos campos de Boaz, não passamos a outros campos, bebemos o que os servos tiraram, nossa primeira atitude é adoração. Irmãos, quantas vezes, não apenas lendo a palavra do Senhor, mas bebendo do poço que outros servos cavaram, nosso coração se enche de gozo nos campos de Boaz, porque sabemos que estamos bebendo águas vivas desse único poço, que é Cristo. Então, a atitude de Ruth, a resposta de Ruth, adoração. Sempre adoração será uma reação. Nunca adoração é uma ação. Você compreende isso? Se o Senhor não mostra o seu rosto, se Ele não age, se Ele não abre os nossos olhos, nenhuma adoração ocorre. A adoração no real sentido espiritual é uma resposta do nosso coração à revelação de Cristo. Cristo se revela e nós respondemos adorando a Ele. Então aqui nós temos outra oração. Todas as vezes que falamos pelo Senhor, que nos reunimos em nome do Senhor, nossa oração é que o Senhor abra os nossos olhos, para que vejamos as belezas do Senhor. E se isso acontece, então nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Então essa foi a resposta de Ruth. Inclinando-se, rosto em terra, adoração, lhe disse: como é que me favoreces? Está vendo aí? Favor, graça. É a ênfase dos 2 primeiros capítulos. Como é que me favoreces e fazes caso de mim? Que linda frase. Há um hino antigo muito precioso, que fala sobre a encarnação e a redenção, um dos lindos hinos da história da igreja. E esse hino diz assim, que o Senhor se afeiçoou de um réu de quem tu te afeiçoas, agora vencido aos teus pés, ó Salvador. Então, essa foi a resposta também de Ruth a Boaz. Ela diz: como é que me favorece? Espantada, assombrada com a graça. E fazes caso de mim, sendo eu estrangeira. Irmãos, essa é a nossa história. Esse deslumbre tem que permanecer nos nossos corações. Sabe que às vezes nós nos achamos uma pérola no reino de Deus? E sabe que isso é um grande perigo? Todas as vezes que de alguma forma nós começamos a nos apreciar, essa é a voz da soberba, que está dizendo: você está ganhando mais, você está avançando rápido. Aqueles pecados que te dominavam, lembra-se? Agora já não te dominam mais. O Espírito Santo nunca diz isso para nós. O Espírito Santo diz assim para nós: aquele que está em pé, veja que não caia. Essa é a voz do Espírito Santo. Então, sempre, como esposa de Cristo, precisamos estar deslumbrados diante da graça de Deus. Já citamos algumas vezes em outros contextos para os irmãos, vou repetir aqui. Martin Lloyd-Jones, num dos seus escritos, uma vez, disse assim: se realmente soubéssemos quem nós somos na plena luz de Deus, ficaríamos chocados de ver como as pessoas nos tratam tão bem. E isso é permanecer deslumbrado diante da graça. Então essa é a atitude de Ruth. Tu, ou como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E aí entramos no segundo discurso de Boaz. Bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra. Aí está uma primeira parte desse segundo discurso. Não deixe passar despercebido. Por quê? Porque Noemi é uma figura da vontade de Deus. Então, digamos, Boaz aqui está recompensando Ruth, porque Ruth se apegou a Noemi quando Noemi era Mara. Então, especificamente, ele diz: eu já ouvi o que você fez com a sua sogra. Orfa a abandonou. O que Noemi tinha para oferecê-la? Noemi não tinha mais bênçãos para oferecê-la. Irmão, será que o tamanho de nossa jornada com o Senhor vai até o ponto em que achamos que estamos sendo beneficiados? Que estamos recebendo bênçãos? Como já falamos. Será que quando Noemi se torna Mara, a vontade de Deus se torna Mara, nós ainda vamos seguir com o Senhor? Será que o que Paulo disse para Timóteo então realmente tem sentido?
quando ele diz: não te envergonhes do nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu? Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus? Quando a vontade de Deus é mara, será que nós seguiremos com o Senhor? Ruth sim. Então o que Boaz disse a ela? Bem me disseram tudo o que fizestes à tua sogra. Boaz está louvando Ruth, porque ela se apegou à vontade do Senhor, quando a vontade do Senhor era amarga, era amara. Bem me contaram tudo quanto fizeste à sua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste, presta atenção, a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Abra, por favor, o Salmo 45. Escute essas palavras, que refletem tão lindamente o que Ruth ou o que Boaz disse para Ruth, sobre deixar a casa, sua mãe e a terra onde nasceste. Esse salmo é um salmo dos filhos de Coré, aqueles que foram salvos no meio daquela rebelião. Os filhos de Coré, então, por isso, são conhecidos como os filhos da cruz. O Senhor os poupou parte desses de Coré, naquela rebelião, quando aquele grupo foi julgado. Coré, Datã e Abirão. Então esse salmo é um lindo salmo sobre a relação do ungido com a sua noiva. E no verso 10 diz assim, Salmo 45, 10. Ouve, filha. Você viu que são essas as mesmas palavras que Boaz disse para Ruth lá no verso 8? Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo. Aqui nós lemos o verso 11 ali de Ruth. Deixaste a teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. E então o Salmo 45, 10 diz: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. Sabe o que significa Ruth? Beleza. Também significa amiga. E também significa satisfeita. Todos os três significados do nome Ruth são muito belos. Ela é a estrangeira satisfeita. Aliás, há um lindo comentário de um servo do Senhor do século passado, chamado Philip Mauro, que se chama A Estrangeira Satisfeita, sobre o livro de Ruth. Porque Ruth significa satisfeita e também significa beleza. E esse versículo diz: então o rei cobiçará a tua formosura, a tua beleza. Pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Que lindas palavras, irmãos. Numa ênfase espiritual, é um cântico de amor, esse Salmo 45, é um salmo messiânico, né? Se refere a Cristo e à igreja. E nós vemos quase que palavras idênticas saindo da boca de Boaz para Ruth. Bem sei, vamos repetir, bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra. Ruth se apegou a Noemi. Depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Significa isso? Amor exclusivo. O Senhor busca na sua noiva amor exclusivo. Há um poema, eu não me lembro se na última reunião que tivemos, talvez até sim, em São Paulo, nós lemos, mas por acaso, inclusive, ele está aqui comigo, e quero ler para os irmãos esse poema, de um irmão chamado Francis Quarles. E esse escrito se chama Tudo ou Nada. Preste atenção nesse poema. Desejo ter teu coração como o dei a ti. Dá-mo ao menos como te tenho dado o meu. Para adquirir o teu, eu não dividi o meu. Quando lá na rude cruz, morri por ti. Dei-me inteiro para libertar a ti. Enquanto a dividir o coração estás,
morto está, se não pulsar sempre só para mim. Para ti o guardarás, ou inteiro me darás, dar-me uma parte só não poderás. Sem cabeça, um corpo que valor terá? Pior é isto, pois o que me negas dar, aos inimigos meus estás a ofertar. Pois não sendo apenas meu, certamente que é teu. Eis a causa deste teu angustiar. Minha vida te dei, para a tua libertar. Comprometido estás a mim, somente a mim. Mas Satanás e o mundo querem usurpar meus direitos e os pisar. Mesmo sob o meu olhar, pensas tu poder-me assim tapear? Terei nada se não deres tudo a mim. Para ter o teu coração dei tudo, tudo a ti. Tudo o que eu possuía, por ele entreguei. Se eu tenho que perder, prefiro escolher não ter parte dele, e assim dizer a ti, guarda-o todo, ou dá-mo inteiro a mim. Esse é o amor de exclusividade. Então, quando Boaz faz essa declaração a Ruth, ele está falando sobre o amor de exclusividade. Deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel. E então essa linda frase também. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Os irmãos querem ver outro salmo maravilhoso? Com essa ênfase? Salmo 36. Veja o que diz, verso 7 ao verso 9. Salmo 36. Lembre-se então que Boaz disse: sob cujas asas vieste buscar refúgio. Salmo 36, 7 diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Que lindo versículo, irmãos. Fartam-se os ricos campos de Boaz. Fartam-se da abundância da tua casa. Lembre-se, Belém é a casa do pão. E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Não é maravilhoso? Torrente das tuas delícias, numa outra tradução livre, poderíamos dizer, os rios dos teus prazeres. Nos rios dos teus prazeres lhes dás de beber. A quem? Àqueles que encontraram refúgio debaixo das asas do Senhor. A esses ele lhes dá de beber das torrentes dos seus prazeres. Então o verso 9. Pois em ti, aí está o nosso Boaz, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Que lindas palavras, irmãos. Esse é um salmo de Davi, o bisneto de Ruth. Aquele que conheceu o Senhor tão profundamente, tão intimamente. O mesmo que disse, quão amáveis são os teus tabernáculos. Vamos seguir então, verso 13. A resposta de novo de Ruth a Boaz. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu. Mais uma vez, Ruth está deslumbrada diante da graça. Pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. Ó irmãos, só com a ajuda do Senhor, nos colocando dentro do quadro, com a ajuda do Espírito Santo, podemos realmente perceber algo do significado do que Boaz falou para Ruth e dessa resposta de Ruth a Boaz. Nunca percamos de vista.
Não é uma história de amor onde há igualdade. Não é o príncipe e a princesa. Compreendeu? É o príncipe e a moribunda. Essa é a história aqui. Então nós apreciamos essas palavras de Ruth como sendo palavras nossas para o nosso Boaz. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Queridos irmãos, tudo que Ruth mais precisava, ela ouviu dos lábios de Boaz. E ela chama isso de falar ao coração. Sabe, amados irmãos, a voz do Senhor, nesse aspecto, é tão distinta das outras vozes. Realmente, apenas o Senhor consegue falar aos nossos corações. Muitas pessoas nos falam às nossas cabeças. Muitos homens nos falam aos nossos intelectos. Mas só o Senhor consegue falar ao nosso coração. Outros falam muito às nossas emoções. Mas somente o Senhor consegue falar ao nosso coração. E essa é a expressão, então, de Ruth, maravilhada diante de Boaz. Falaste ao meu coração, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse. Percebeu então que estamos entrando no terceiro discurso? E, irmãos, ele está colocado num lugar tão interessante. Vamos ver por quê. Achega-te para aqui. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia. Ruth era uma miserável, então ela precisava receber misericórdia. Mas a miserável também recebeu graça, porque misericórdia significa o Senhor colocar suas entranhas em nossa condição miserável. Maravilhoso, mas não nos basta, porque nós precisamos ser supridos na condição de miserabilidade. E suprimento para a miserabilidade é graça nas Escrituras. Nunca esqueça isso. O Senhor ser misericordioso é colocar suas entranhas em nossa miséria. Mas o Senhor nos dar suprimento é graça. Graça e suprimento. Então, achega-te para aqui. Achegando ao trono da graça, nós recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 4. E no capítulo 10 de Hebreus, aproximemo-nos, é a mesma palavra, acheguemo-nos, com sincero coração, plena certeza de fé. Aliás, esse termo achegar, aproximar em Hebreus aparece 7 vezes. É um dos termos importantes do livro. E essa foi a palavra de Boaz para Ruth. Então vamos beber essas palavras juntos. Achega-te para aqui. Agora, não é rebusque no meu campo, compreende? Agora não é nem mesmo bebe do que os meus servos tiraram. Você vê a diferença? Do primeiro discurso para o segundo discurso e finalmente para o terceiro discurso, é no terceiro discurso que Ruth é trazida para a intimidade de Boaz. E isso é tão maravilhoso aí nesse terceiro discurso. Então é aqui que ele vai dizer, achega-te para aqui. Até lá, digamos, não havia essa confiança. Você compreende, irmão? No primeiro discurso, Boaz recebeu uma resposta. No segundo discurso, Boaz recebeu outra resposta. E Ruth cada vez mais deslumbrada. Você percebe o que está acontecendo? Boaz está ganhando confiança. E Ruth está ganhando segurança. Então a segurança de Ruth e a confiança de Boaz faz com que agora ele fale mais intimamente a ela. Porque o que ela havia dito a ele, na frase anterior dela, tu me falaste ao coração. Então isso deu acesso de Boaz ao coração de Ruth. Então o que ele tem para dizer agora? Se ela diz, você me falou ao coração. Então o que ele tem para dizer? Achega-te para aqui. Graças ao Senhor. Irmãos, cada ato do Senhor em direção a nós requer uma resposta nossa. Primeira resposta de Ruth, inclinando-se rosto em terra, adoração. Segunda resposta de Ruth, tu me favoreces muito, meu Senhor, não sendo eu nenhuma das tuas servas.
e tu me falaste ao coração. Então isso abriu o caminho para que a Boaz se aproximasse mais intimamente de Ruth. Os irmãos percebem essa relação maravilhosa? Os irmãos percebem nesse texto, mais uma vez, um equilíbrio fino, que nós muitas vezes já temos procurado destacar, muitas vezes entre nós, o equilíbrio entre soberana graça, que tudo faz, que é disponível em todo o tempo, com responsabilidade do homem, que tem que responder à graça dada e à luz revelada. Falta de resposta à luz revelada nos condena à estagnação e perda de capacidade espiritual. Sempre. Vamos colocar de outra maneira. Verdade recebida, ou revelação recebida, mas não respondida, gera estagnação e perda progressiva da capacidade espiritual. Compreendeu isso, irmão? É isso que Paulo chama de consciência cauterizada. O Senhor nos fala e nós não respondemos. Ele nos fala e nós não respondemos. Então nós sofremos uma atrofia espiritual. Perda de capacidade espiritual. O contrário aconteceu com Ruth. Boaz falava e Ruth se assombrava. Boaz falava e Ruth adorava. Boaz falava e Ruth dizia, suas palavras penetraram o meu coração, falaram ao meu coração. E finalmente então Boaz vai dizer, achega-te para aqui. Mas essa é só a primeira frase. Veja mais o que ele diz. Verso 14. E come do pão e molha no vinho o teu bocado. O que você acha dessa expressão? A que será que se refere, irmãos? Nosso Senhor Jesus, naquela última Páscoa com seus discípulos, ele tomou aquele pão e disse, isto é o meu corpo, comei dele todos. Tomou o cálice e disse, este cálice é uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então parece tão óbvio. Nós temos aí uma prefiguração do que o verdadeiro Boaz estabeleceria para a sua igreja. A palavra para nós na mesa do Senhor é, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Graças ao Senhor. Irmãos, isso significa que a mesa do nosso Boaz é o lugar especialmente preparado por ele para intimidade. Quando tudo nela é ação de graças. Tu me favoreces muito, meu Senhor. Tu fizestes caso de mim, sendo eu um estrangeiro. Tu falaste ao coração da tua serva. Que maravilha, irmãos. A mesa do Senhor é o lugar onde estamos deslumbrados com a graça de Deus. Onde comemos do pão, molhamos no vinho o nosso bocado. Mas então há mais uma frase aí que completa esse assunto. E lhe deu grãos tostados. Isso significa suprimento de vida, vigor, pão, forças. Lhe deu grãos tostados. Não apenas ela comeu e bebeu na mesa, mas ela recebeu um suprimento extra. E ele lhe deu grãos tostados, que agora ela recebe não de segadores, mas diretamente das mãos de Boaz, porque ela está na mesa de Boaz. Veja a sequência do verso 14. E ele lhe deu grãos tostados. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Marcos 14, 20. Primeira multiplicação dos pães. O Senhor distribuiu os pães, que ele multiplicou, deu graças, multiplicou, distribuiu. Então, no Mateus capítulo 14, versículo 20. Primeira multiplicação dos pães em Mateus 14. É dito assim, todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram ainda 12 cestos cheios. Essa é a mesa de Boaz. Os ricos campos de Boaz. Então, ela comeu, ela se fartou e ainda lhe sobejou. Irmãos, se estamos avançando na realidade espiritual do partir do pão, essa será uma evidência. Se esse tempo realmente é para o Senhor, se ele é um tempo, sobretudo, vertical e não horizontal,
não é mesa da igreja. Embora seja para a igreja, porque ela tem a sede, é posta para a igreja. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários. Mas não é a mesa da igreja, é a mesa do Senhor. Então o anfitrião é o Senhor. Quem temos que encontrar na mesa não são os nossos irmãos. Quem temos que encontrar na mesa é o próprio Senhor. Mas a beleza de encontrarmos o Senhor na mesa é que quando encontramos o Senhor, nele nós encontramos os irmãos. Porque tudo o que flui de nós em direção aos irmãos só tem valor se flui por meio de Cristo. Então, essa é a mesa de Boaz. Ela comeu, se fartou e ainda lhe sobejou. Agora, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos. Então chegamos aqui a um quarto discurso, mas então agora não são palavras de Boaz para Ruth, são palavras de Boaz para os seus servos. Mas veja a beleza delas. Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Verso 16, tirai também dos molhos algumas espigas. Nós já comentamos que Deuteronômio 24, 19, diz que se esqueceres um feixe para trás, não volte a buscá-lo. Será para a viúva, para o estrangeiro. Mas aqui Boaz está indo além. Boaz está pedindo aos seus servos que deixem propositalmente molhos de espigas. Deixai-as, para que ela as apanhe e não a repreendais. Então Boaz não está apenas cumprindo a legislação mosaica, a regulação da lei. Boaz está indo além da lei de Moisés. Por quê? Superabundante graça. E finalmente, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase 1 efa de cevada. Porção para 10 dias, mais ou menos, conforme falamos. Tomou, veio à cidade, viu sua sogra o que ela havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E por que Noemi disse isso? Claro, porque ela viu a quantidade de mantimento que Ruth trouxe para casa, em um dia. E Ruth contou à sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Por que ela diz isso? Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e é um dentre os nossos resgatadores. E essa história vai ficar para amanhã. A palavra resgate, ou também a sua conjugação resgatador, no hebraico é Gael. Então, aí vem a história do Gael. Agora, Gael é a palavra hebraica para redenção, que no grego é lutroses, né? Nesse hebraico, Gael, que fala de redimir, de comprar. Essa palavra, Gael, se é que podemos dizer assim, e creio que sim, é a palavra-chave do livro de Ruth. Redimir, ou resgatar, é a palavra-chave. Amanhã nós mencionamos todos os lugares onde essa palavra aparece. Mas o que mais nos interessa aqui hoje, o livro de Ruth, então, até onde caminhamos aqui, vai nos mostrar o caminho para o cumprimento do pleno propósito de Deus. Qual é o pleno propósito de Deus? É a união do seu glorioso Cristo com a igreja. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E nessa união, Cristo tem primazia, preeminência e supremacia, é claro, não é? Então esse é o eterno propósito de Deus. Agora, vamos colocar uma frase acessória. De acordo com o livro de Ruth, nós aprendemos que a redenção, que já falamos então, é o termo-chave do livro de Ruth. Redenção é o caminho para o cumprimento do eterno propósito de Deus. É pela graça da redenção e pelo descanso da redenção que o pleno propósito de Deus é cumprido em nossas vidas.
A graça que redime e a graça que concede descanso. A redenção graciosa e a redenção que concede descanso. Então o livro de Ruth anuncia claramente que a redenção não é o cumprimento do eterno propósito de Deus, mas a redenção é o meio para o cumprimento do eterno propósito de Deus, que é a união de Cristo e a igreja, ou a união de Boaz com Ruth. Então Noemi aqui se assusta, porque quando Ruth fala esse nome, ela se lembra. Esse é um dos nossos parentes que então está aí na lista dos resgatadores. Então vai haver aquela situação com o chamado fulano, do capítulo 4 de Ruth. E também precisamos entender quem é o fulano, que é mencionado no capítulo 4. Na linguagem do Novo Testamento ele tem um nome. No Velho Testamento é fulano, mas no Novo Testamento ele tem nome. Nós vamos ver como ele se chama. Então a história do resgate vai acontecer. Mas lembre-se, o resgate não é o fim. A redenção visa a vida de união. Nós fomos redimidos para vivermos uma vida de união com Cristo. E a vida de união cumpre o eterno propósito de Deus. Por isso lemos em Apocalipse, aleluia, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, só para completarmos esse capítulo, verso 21. Continuou Ruth, a Moabita. Interessante que era chamada de Moabita no capítulo 1, chamada de Moabita no capítulo 2, como nós estamos vendo aqui, mais de uma vez, não é? Porque, interessante, essa marca, né, da origem de Ruth é relembrada nesse livro. Assim deve ser conosco. Interessante que nunca a palavra de Deus diz que nós devemos ficar olhando para trás, não é verdade? Esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Mas há um sentido em que a Bíblia, mais de uma vez, nos exorta a olhar para trás. Sabe quando é? Quando ela diz, lembra-te de onde saístes. Lembra-te da aflição do Egito. Lembra-te de onde te tirei. Pelo sangue do Cordeiro Pascal. Isso tem que estar sempre na nossa memória. Tanto tem que estar na nossa memória que o Senhor instituiu uma celebração, para que nós nos lembremos sempre de onde Ele nos tirou. Nos tempos da velha aliança era Páscoa. Na realidade da nova aliança é a mesa do Senhor. Ali também nós dizemos, tu me favoreces muito, meu Senhor, sendo eu estrangeira e nem sendo eu nenhuma das tuas servas, mas me incluíste nesses teus ricos campos. Então, disse Noemi, ou 21, Ruth a Moabita, disse, ele, Boaz, também me disse, com os meus servos ficarás. Mais uma vez a palavra apegar-se, que já citamos. Então está aqui aparecendo a terceira vez. Ruth está lembrando que Boaz disse para ela, apegue-se às minhas servas. Já explicamos a beleza disso. Até que acabem a cega que tenho. Disse Noemi à sua sogra, à sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz. Que linda frase. Passou ela a companhia das servas de Boaz. Essa é a nossa história. Para colher, até que a cega de cevada e de trigo se acabou. E mais uma vez, então aqui temos a quarta vez em que a palavra apegou-se ou apegar-se aparece. E ficou, apegou-se à sua sogra. ênfase da palavra de Deus, que Ruth continua apegada à vontade de Deus, continua apegada a Noemi. E é por estar apegada a Noemi que ela entrará em união com Boaz. Irmãos, o segredo da plena união, da vida de união com Cristo, é estarmos respondendo sempre à vontade de Deus. Que o Senhor então continue assim, falando aos nossos corações. Vamos orar para nós encerrarmos. Senhor, entregamos nas Tuas mãos as palavras compartilhadas nesse dia, porque carecemos tanto de que elas sejam introduzidas na nossa experiência espiritual. Te pedimos que o Senhor venha nos encontrar e nos confrontar com elas,
onde quer que estejamos na nossa jornada com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor realmente nos tem favorecido muito e tem nos tratado de uma forma infinitamente graciosa, e nós te louvamos. Obrigado por tua maravilhosa graça. Que nunca cesse de nós, Senhor, esse espanto e esse assombro, pelo Senhor ser quem é e por nós sermos quem somos. Bendito seja o Senhor. Te pedimos que ainda nessa noite o Senhor prossiga falando ao nosso coração, porque queremos que tuas palavras realmente penetrem o nosso coração. E assim sejamos levados, como Ruth, a nos inclinarmos aos teus pés, a reconhecer que tu nos falas favoravelmente e, sobretudo, que tu és o único que nos falas ao coração. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Em teu nome oramos. Amém.